Imagina só a cena. Uma reunião secreta, na corte mais alta do Brasil. A portas fechadas. Exato. Conversas que deveriam ser sigilosas, mas que, de repente, vazam para a imprensa. E não é um resumo, né? É a transcrição literal. Palavra por palavra. Uma precisão, assim, assustadora. E o resultado? Uma crise de confiança total. Ministros suspeitando uns dos outros, acusação de gravação clandestina. É um roteiro de filme, praticamente, mas aconteceu de verdade. E é exatamente aí que a gente vai mergulhar hoje, nesse tumulto todo em torno do caso do Banco Master. Certo. A gente tem em mãos aqui algumas reportagens, análises bem detalhadas que foram fundo nesses bastidores. A nossa missão hoje é tentar conectar os pontos, sabe? O que essa confusão toda revela sobre o STF? Exato, e como isso se encaixa numa suposta guerra de poder que, segundo as fontes, envolve o Judiciário, o Palácio do Planalto e até os grandes bancos do país. Então vamos começar pelo estupim de tudo. O que botou fogo no parquinho. Foi o vazamento para o site Poder 360. Isso. Eles publicaram a transcrição daquela reunião que ia decidir se o ministro Dias Toffoli continuava como relator do caso. O problema, como você disse, foi a precisão. Total. A precisão era tamanha que, segundo as fontes, os próprios ministros começaram a suspeitar de uma coisa, assim, impensável. Que seria o quê? Que o próprio Toffoli teria gravado a conversa. Peraí, um ministro gravando os outros secretamente, isso é gravíssimo. É a teoria que circulou nos bastidores, né? De que ele teria gravado e depois vazado só os trechos que, assim, o favoreciam. Que mostravam os colegas o apoiando. Nossa, a reação lá dentro deve ter sido explosiva. Fortíssima. A ponto de o ministro Gilmar Mendes, de acordo com uma das reportagens, ter classificado a situação como coisa de moleque. Uau, coisa de moleque. Pensa no peso disso. Não é uma briga qualquer. É uma quebra de confiança fundamental no colegiado mais alto do país. Uma fonte chega a dizer que os ministros nunca viram nada parecido. A desconfiança se instalou de um jeito que ninguém sabia mais em quem confiar ali dentro. E o conteúdo dessa conversa que vazou, ele mostra exatamente o tamanho desse racha, né? Mostra perfeitamente. De um lado você vê um grupo agindo para proteger um dos seus, um corporativismo bem explícito. E do outro, uma minoria visivelmente preocupada com a imagem da instituição. E os argumentos são muito reveladores. Muito. Do lado que defendia o Toffoli, a gente tem figuras de peso. O próprio Gilmar Mendes, por exemplo, ele argumentou que a Polícia Federal não estava sendo isenta. Como assim? Na visão dele, a PF estaria revidando contra o Toffoli. Uma espécie de vingança por decisões antigas dele que não agradaram à corporação. Ah, entendi. Então ele estava pintando o Toffoli não como suspeito, mas como vítima de uma retaliação. Essa foi a linha. E o ministro Alexandre de Moraes foi até mais duro. Mas... Sim, ele teria chamado a atuação da PF de papel sujo, afirmando que qualquer investigação feita daquele jeito já nasceria nula, invalidada. E mesmo assim ele votou a favor do Toffoli? Votou, mesmo se dizendo amigo do diretor-geral da PF. A justificativa dele estava defendendo a institucionalidade. A fala que mais me chamou a atenção, porém, foi a do Flávio Dino. Ele foi muito direto ao ponto. Ele foi passional, né? Não tentou nem usar um argumento muito técnico. Exato. Descreveu o relatório da PF como lixo jurídico e soltou a frase que ficou mais famosa, se declarando STF Futebol Clube. STF Futebol Clube. É a declaração mais clara possível de lealdade de grupo. É como dizer, olha, não importa o que aconteceu, tô do lado do meu time, do meu colega. E ainda teve o André Mendonça, que, ironicamente, herdou o caso depois. Pois é, o argumento dele pareceu o mais transparente sobre o medo que estava em jogo ali. Medo? Sim. Ele questionou a suposta relação íntima do Toffoli com o investigado, dizendo que 6 minutos de conversa em 6 anos não provam nada. Mas o ponto central dele foi outro. Qual? Foi o medo corporativo puro. A frase dele, segundo a transcrição, foi: "Isso pode acontecer com qualquer um de nós." Ah, o famoso hoje é ele, amanhã pode ser eu. Exatamente. Ele estava basicamente perguntando aos colegas se ele teria o mesmo apoio caso fosse o alvo da vez. Isso mostra o tamanho do receio que uma investigação assim gerou internamente. E do outro lado, quem se preocupava com a imagem do Supremo?
Basicamente, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin. E a fala da Carmen Lúcia que vazou é de uma honestidade assim brutal. Ela trouxe a rua para dentro daquela sala. A frase do taxista, né? Essa mesma. Todo taxista que eu pego fala mal do Supremo. A população está contra o Supremo. Que frase. É de um realismo que assusta ouvir isso vindo de dentro da corte. Totalmente. Ela fez questão de dizer que confiava no Toffoli, que a questão não era pessoal, mas que o problema ali era a percepção pública. O estrago na imagem. Isso. O argumento dela foi que a situação não estava sangrando apenas a imagem de um ministro, mas fazendo a corte inteira sangrar. Ela e o Fachin olhavam para a legitimidade do tribunal. Ok, então o racha interno ficou claro. De um lado, o STF Futebol Clube, do outro, a preocupação institucional. Mas uma das fontes que a gente analisou vai muito além, né? Vai muito além. Diz que essa briga interna é só a ponta do iceberg. E o que estaria submerso? A tese mais explosiva que a gente encontrou é que essa confusão toda é, na verdade, um capítulo de uma guerra de bastidores. Uma guerra entre quem? Entre o ministro Dias Toffoli e o governo Lula. Opa, agora a história mudou de patamar. Como assim? O Palácio do Planalto usando a Polícia Federal para atacar um ministro do Supremo? É uma acusação de uma gravidade imensa, mas a teoria apresentada é a seguinte: o governo estaria sim usando a PF para vazar informações contra o Toffoli. Mas com que objetivo? O objetivo final não seria apenas atingir o ministro, seria principalmente criar uma cortina de fumaça para proteger figuras importantes do próprio governo. Como quem? Nomes como o senador Jacques Wagner e o ministro Rui Costa, que também teriam sido citados no caso. Entendi. Então, na prática, a PF estaria sendo usada como uma peça num jogo de xadrez para controlar a narrativa e proteger os seus. Essa é a interpretação que uma das fontes coloca na mesa. E segundo essa linha, a reação do Toffoli não foi de recuar, pelo contrário. Ele reagiu. Ao se sentir encurralado, ele estaria se preparando para usar a relatoria do caso como uma arma, sabe? Com os canhões apontados diretamente para o governo. E aí o Planalto percebeu o risco. Exato. Quando o Planalto percebeu que a aposta tinha subido e que o Toffoli podia causar um estrago gigantesco, aí a ordem teria sido trabalhar com força total para tirá-lo do caso, a qualquer custo. É uma disputa de poder explícita. E quando a gente acha que a briga é só entre Planalto e STF, as fontes indicam que tem um terceiro jogador nessa mesa. Um jogador silencioso, mas talvez o mais poderoso de todos. Quem? Os grandes bancos, o sistema financeiro. Uma das análises que a gente leu traz essa camada que é fundamental para entender a pressão por trás dos panos. E qual seria o interesse deles? O argumento é que o esquema do Banco Master teria desviado bilhões de reais. Um dinheiro que, no fluxo normal, iria para os cofres dos bancos tradicionais. E a reação deles a isso não foi boa, imagino. Foi furiosa. E a fonte faz uma distinção que eu achei genial para a gente entender a lógica deles. Qual? Ela diz que o lucro dos grandes bancos no Brasil é uma espécie de roubo institucionalizado. Eles cobram juros altíssimos, taxas absurdas, mas está tudo dentro da lei. Uma lei que eles mesmos ajudam a escrever, né? Com lobby no Congresso, no Banco Central. Exatamente. É um jogo de cartas marcadas, mas que segue as regras oficiais. Já o esquema do Banco Master, na visão dessa fonte, Seria o quê? seria roubo na bandidagem. É um roubo que quebra as regras do jogo, inclusive as regras não escritas do clube. E é por isso que o sistema financeiro estaria tão irritado. E estaria pressionando por uma punição exemplar. para mandar um recado. Não mexam no nosso esquema. Um recado claríssimo. A ideia é garantir que ninguém mais ouse desafiar o sistema dessa forma. E essa pressão, segundo a fonte, cria uma necessidade de que a cabeça de alguém muito importante seja cortada. E aí a disputa vira uma guerra de sobrevivência. Exato. Vai rolar a cabeça de gente do governo ou a cabeça do Toffoli e seus aliados. A força dos bancos impõe que alguém tem que pagar o pato. E no meio dessa guerra toda, qual foi o desfecho? Porque no final, o Toffoli não foi afastado numa votação, o que seria uma derrota humilhante para ele. Não foi. E aqui entra a estratégia. Ele mesmo decidiu sair. Como assim? O que aconteceu naquela reunião secreta foi uma simulação da votação, um placar informal. E esse placar deu o quê? Deu que ele provavelmente venceria, talvez por 7-4 ou 6-5.
Com essa vitória moral no bolso, ele se levantou e se declarou impedido de julgar o caso. Ah, então foi um gesto que foi vendido publicamente como algo nobre. Para o bem de todos, para pacificar a corte. Essa foi a narrativa. O que nos leva de volta à suspeita do vazamento. Uma das fontes levanta uma hipótese bem intrigante sobre isso. Sim, uma hipótese que vira tudo de cabeça para baixo. Que é... E se o vazamento detalhado da reunião não foi uma traição? E se foi algo combinado entre os próprios ministros? Combinado. Mas para quê? Para que vazar uma briga interna? Para controlar a narrativa. A ideia seria projetar para o público uma imagem de união e, ao mesmo tempo, de um gesto nobre do Toffoli. A mensagem seria, olha, no final, estamos unidos e o ministro, mesmo tendo votos para vencer, se sacrificou pela instituição. Seria uma forma de fazer um controle de danos de uma crise que já tinha explodido. É uma teoria, claro, mas que faz todo sentido. E no final das contas, o caso saiu das mãos do Toffoli e caiu com quem? Justamente com André Mendonça. O que levou uma das análises a um ceticismo profundo, né? Total. O argumento é simples. Se o próprio Mendonça defendeu a permanência do Toffoli com base no poderia acontecer com qualquer um de nós... Qual a chance dele agora ir fundo numa investigação que pode respingar em outros colegas? Nenhuma. A conclusão dessa fonte é pessimista e bem direta. Esqueçam o caso Master. Já era. Então, recapturando a nossa jornada aqui, o que começou com o vazamento de uma reunião secreta nos levou para uma crise de confiança no STF. Depois para uma suposta guerra de bastidores entre o ministro e o Planalto. E, por fim, para a pressão silenciosa e avassaladora do sistema financeiro, exigindo uma punição. O que fica muito claro ao juntar as peças é que a narrativa oficial, aquilo que a gente vê na superfície, quase sempre esconde conflitos muito mais profundos, muito mais viscerais, né? Sim. O que parece estar em jogo não é simplesmente a aplicação da lei, mas uma disputa brutal pela sobrevivência política entre facções poderosíssimas. E o resultado final parece depender muito mais de quem tem mais força nessa briga de bastidores. E isso nos leva a uma reflexão final que uma das análises propõe. A fonte afirma que a única maneira de garantir que todos os poderosos envolvidos fossem de fato punidos seria através de uma pressão popular gigantesca. Algo que a própria fonte admite ser pouco provável de acontecer. O que nos deixa com uma pergunta incômoda, eu acho. Numa batalha de gigantes como essa, entre o topo do judiciário, o executivo e o mercado financeiro, qual é o espaço real que sobra para a opinião pública? E talvez mais importante, qual o espaço que sobra para a busca de uma justiça que seja, de fato, a mesma para todos?